Olá, povo de Deus, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, primeira semana do tempo comum, Santo Antão. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 4, de 1 a 5 e 11, e Marcos 2, de 1 a 12. Irmãos, tenhamos cuidado quando nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé naqueles a que a tinham ouvido, enquanto nós que acreditamos estamos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo, pois em certos lugares assim falou, do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. O autor da carta aos Hebreus continua refletindo o Salmo 95, que em versões antigas foi abrandado por causa de suas duras críticas contra Israel. E este salmo diz com clareza as recusas de Israel frente às ofertas de Javé para que fosse fiel aos compromissos assumidos na aliança. É forte a indicação da ira de Deus contra o povo que ouviu sua palavra, mas não a pôs em prática. A proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé nos profetas. Impressionante quantos textos do Primeiro Testamento denunciam a dicotomia da conduta de Israel, que ouvia a palavra, conhecia os mandamentos, mas levava uma vida alheia a tudo isso. Outro tema do nosso texto é sobre o sétimo dia, entendido sempre como o sábado. O sábado, o dia do repouso, foi criado para evitar que a escravidão exaurisse a força e a fé dos filhos de Deus. Era importante fazer uma pausa para rever a própria vida à luz da palavra do Senhor. Por isso, acabava sendo um dia de dedicação ao Senhor. Porém, nem mesmo o sábado, o sétimo dia, era respeitado. E quem não respeita o dia do Senhor não entrará no repouso prometido por ele. O texto de hoje apresenta um apelo firme neste propósito de respeito ao dia do Senhor contra toda atitude de desobediência a Deus. Marcos 2, de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como pode esse homem falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse:
por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Essa narrativa de Marcos deixa mais explícita a pedagogia de Jesus do que o mesmo relato em outros evangelhos. Fica muito claro por que Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico e somente depois o cura. Desta forma, esclarece que doença física e doença moral são coisas distintas. Perdoando o paralítico, mas o mantendo sem condições de se locomover, dava ocasião para ser acusado de blasfemo. Pois quem não tem habilidade para caminhar é pecador. A lei do puro e do impuro classificava as pessoas e todos os enfermos portadores de doença, de pele, de alguma deficiência, tornando-os descartados de qualquer participação na vida social e religiosa. O impuro, para se tornar puro, tinha que ser curado e ainda assim fazer uma boa oferta no templo, para que o sacrifício selasse sua nova condição perante as autoridades religiosas. Por isso, a frase-chave do nosso texto de hoje é: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Essa foi a motivação pedagógica da cura. Jesus curou não para ostentar o seu poder, mas para revelar que podia reatar a pessoa com o Pai, perdoando-lhe o pecado. Porém, os mestres da lei, os doutores, que sabiam bem que esse poder de perdoar pecados era a atribuição exclusiva de Deus e que servia para sustentar o sistema de sacrifício no templo, que lhes rendia uma boa fatura, por isso não podiam aceitar que Jesus perdoasse e curasse fora do esquema deles. E no nosso contexto, a cura servia de prova do poder de Jesus de perdoar pecados, pois Deus não ouviria um blasfemo. Outro dado importante do texto é a fé dos 4 homens, amigos do paralítico, pois foi com isso que Jesus ficou admirado. A cura de alguém mediada pela fé de terceiros é mais rara, mas temos alguns casos nos evangelhos. A fé de uns pode ser a porta de salvação de outros. Percebemos, portanto, que uma ação de cura de Jesus tinha várias dimensões, mas era certo de que ele via a pessoa por inteiro. Sua ação libertadora era integral. Portanto, qualquer separação entre a ação de cura do corpo da ação de cura espiritual é profundamente artificial e não condiz com a prática de Jesus. Hoje, há tanta dificuldade para articular fé e compromisso, fé e ação concreta, fé e política. Mas com Jesus não era assim. Sua prática envolvia todas as dimensões que dizem respeito à pessoa humana, por inteiro. Celebramos hoje Santo Antão, o pai de todos os monges. Foi um santo cristão do Egito, um líder de destaque entre os padres do deserto. Cristão fervoroso, radicalizou sua experiência de seguidor de Jesus e, com cerca de 20 anos, distribuiu todos os seus bens aos pobres para viver no deserto.
Os religiosos, que tornando-se monges, se adaptaram ao modo de vida solitário de Santo Antão, chamaram-se eremitas ou anacoretas, opondo-se aos cenobitas, que escolheram viver em comunidades monásticas. Santo Antão, rogai por nós. Um beijo no seu coração.